Rádio CBN, ZYK 695, AM 780 kHz, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. E na internet, www.cbn.com.br. Olha o sinal aí, ó. Olha o sinal. Vamos pra escola? Escola da Vida, com Mário Sérgio Cortella. Fica, ó brisa, fica, pois talvez, quem sabe, inesperado faça uma surpresa e traga alguém que queira te escutar. Olha que coisa bonita. Sabe que essa música é do Johnny Ralph? Ah, é? É, ela é uma música de 1967. Muita gente confunde a autoria como sendo da Maísa. É. Quem gravou a música foi a Márcia, que é casada há muito tempo com o jornalista Silvio Luiz, uma pessoa especial. Em 67, num festival de música, essa estupenda canção foi desclassificada. E é interessante porque esse verso acabou entrando no nosso dia a dia. E eu vinha pensando, porque como a música chama-se Eu e a Brisa, eu estava em Goiânia até hoje de manhãzinha. E ontem vi a notícia de que em São Paulo houve um vendaval daqueles. E aí não era eu e a brisa, era eu e o vendaval. Eu e a chuva, eu e o desabamento. E isso é um inesperado. Por exemplo, o inesperado não é necessariamente o indesejado. Mas muitas vezes o inesperado é sim não desejável. Inesperada a morte do ministro Teori Zavascki, que mudou parte da rota do que o país poderia ter. Inesperada, por exemplo, a doença agora da Marisa Letícia, esposa do ex-presidente do Lula. Né? Sem imaginar, a queda do avião do Eduardo Campos tem uns inesperados no nosso cotidiano que podem até alterar, né, a nossa rota. Agora é inesperada a prisão, né, do Ike Batista daquele modo. Não necessariamente, para muita gente, ela é indesejada. Mas ela é inesperada, não se tinha isso no horizonte. Aliás, a surpresa nos últimos 3 anos nesse país, né, quando às 6 da manhã a Polícia Federal bate na porta. O japonês da Federal, né? Exatamente. Esse inesperado veio fazendo surpresa uma atrás da outra. Muita gente já não considera tanto, né? Tem gente aí esperando, por exemplo, a prisão do ex-presidente Lula, tem gente esperando outras prisões, né? Mas o que chama atenção, professor, é sobre justamente a prisão do Ike Batista. Acho que a gente podia debater um pouquinho sobre isso, refletir sobre este assunto aqui pela filosofia. O quanto isso movimentou as conversas, né? Aí pela sociedade brasileira. Por exemplo, eu mesmo estava participando de uma conversa recentemente e foi curioso, ali numa conversa tinham 4 pessoas, 2 falaram, você sabe que eu até sinto um pouco de pena de Ike Batista. Outra falou, eu não sinto mínima pena com essa prisão, eu considero essa prisão, eu me sinto justiçada com essa prisão, entendeu? Porque nunca o considerei um empresário modelo do nosso país como ele era tido, né? Era como um empresário modelo, um empresário que todo mundo deveria seguir, de repente, e que, de repente, vira um preso comum numa cela, sem direitos a nada e também ele não tem curso superior, quer dizer, está numa cela comum. Então, como é que a gente pode analisar isso, professor? Existe uma expressão em grego que é muito antiga, e no grego antigo, que é plutos. Plutos significa riqueza. Por isso, uma sociedade que tem no seu comando os ricos é chamado de plutocracia. Plutocracia é quando os ricos é que têm o controle da sociedade. O Brasil é um pouco plutocrata, né, durante toda a nossa trajetória. Essa plutocracia, ela é mais até do que uma aristocracia. No grego antigo, aristo significa o melhor. Por isso, a aristocracia seria o governo dos melhores, claro, entendidos eles como os melhores. Mas a plutocracia é o governo em que os ricos têm, né, o controle. No Brasil, a gente mescla, de um lado, na nossa história, gerações plutocráticas, isto é, que o governo é só dos ricos, e com uma plutofobia, isto é, uma certa recusa, rejeição a quem tem algum tipo de sucesso financeiro. Nós falamos de música agora, mas o grande Antônio Carlos Jobim, que fez aniversário no dia 25 de janeiro, faria 90 anos, Jobim dizia que no Brasil o sucesso é uma ofensa.
O sucesso é uma festa. A pessoa que dá certo em alguma coisa, que ela ganha, que ela dá certo na música, na literatura, né, no rádio, na TV, que ela quase que é ofensiva. Pois bem, essa circunstância inesperada no modo como foi, de você encontrar um homem que até algum tempo aparecia como um benfeitor. É, um dos mais ricos do mundo, claro, né? E que aparece agora como um malfeitor. Evidentemente que a imagem dele, que foi construída até há 3 anos, era de um empreendedor com grandes empregos oferecidos, alguém que era criticado até porque sua ex-mulher, né, se colocava numa condição de subserviência ao usar uma coleirinha, etc, mas era entendido como exótico. Coisa de rico, helicóptero, iate. Isso produz em nós um sentimento dúbio. E em meio à população, é uma coisa meio contraditória. Uma certa admiração por quem conseguiu chegar, mas uma certa raiva também do cara ter as coisas que tem. Nessa hora, quando ele é preso, uma parte das pessoas sentiu que isso era um justiçamento. Isto é, não porque ele cometeu, mas porque ele era rico e agora ele tá vendo o que é a vida, tem que morar num lugar pequeno. As pessoas nem sabem exatamente o que ele fez, não. a acusação contra ele. E sim, querem vê-lo preso mesmo, né? E é engraçado porque o português usa uma expressão difícil de explicar para estrangeiros, que é quando alguma coisa acontece como isso, você diz assim, bem feito. Bem feito. Bem feito, embora você queira se referir ao mal feito. Você diz assim, bem feito. Tá vendo? Ele merecia. Pergunto eu, merecia por quê? Claro que eu acho que ele merece. Claro que o desvio feito em relação, né, à doação, entre aspas, de recursos para obter vantagem, benefícios para as empresas que tinha, para os negócios que desenvolveu, isso é absolutamente indevido. Mas, de fato, você lembrou bem, uma parcela das pessoas acha que é bem feito dele estar numa cela de 15 metros quadrados, dele usar um vaso sanitário que não é vaso, é só um buraco para a necessidade dele ter que dormir num beliche, do almoço dele ontem ter sido arroz, feijão e salsicha picada, né, uma marmitinha. Isso dá a alguns um prazer imenso. Existe uma expressão em alemão que não há, né, em outros idiomas. O Tiago Barbosa, que fala alemão, sabe disso, que é Schadenfreude. Né? Schadenfreude não tem uma tradução direta para outros idiomas, mas significa a alegria pelo dano alheio. Você fica feliz porque o outro se estrepou, para não usar aqui um verbo latino, né? Porque o outro teve um problema sério. Então, acho que há uma diferença entre olhar hoje, por exemplo, a prisão não só de Ike, mas de outras e outros que também precisam, né, pagar pelos seus malefícios, olhar como um elemento de justiça e não perceber isso como sendo uma neurose de vingança. Ah, ele tinha que estar lá, sabe por quê? Porque ele saía por aí de arte, porque o filho dele atropelou na beira de estrada um ciclista, né? Porque ele se exibia pelos vários lugares. Então, a nossa contradição, nós somos um ser, aí do ponto de vista da filosofia, em que a gente é meio mórbido em algumas coisas. A gente deseja, às vezes, o malefício daquele que, embora muita gente aí ele fosse subserviente, né, doutor Ike, num país em que, mesmo que a pessoa não seja doutora no sentido acadêmico, né, ela é chamada de doutor. Né? Mas, professor, eu acho que também tem um outro ponto, eu acho que esse daí é a questão individual, mas tem outro ponto da sociedade como um todo, e a sociedade brasileira vem vivendo isso, que é um pouco desse sentimento de justiça, porque é o tal do crime do colarinho branco. A gente praticamente não via, né? Por exemplo, o ex-governador do Rio de Janeiro, e aí tudo isso está sendo investigado, apurado, mas quando que a gente teve o caso de algum político que tenha se envolvido ou tenha sido investigado por casos de corrupção e tenha cumprido uma pena como essa, claro, ou tenha ficado na situação? E outra coisa, um grande empresário, eu acho que é algo histórico no nosso país, de que a justiça vale para todos, né? E precisa, aliás, uma das coisas que vem sendo inesperada, né, no nosso cotidiano é que alguns vão sendo colocados na cadeia e a gente até esquece que eles estão lá. Muita gente esquece que Zé Dirceu, por exemplo, ainda está detido, que Eduardo Cunha está lá, que Marcelo de Brecht está detido, o que significa que há um movimento diverso. Espero que o Supremo hoje consiga resolver a questão da sequência daquilo que tem que ser feito, mas eu acho que a gente, sim, olha, Fabiola, no campo daquilo que é coletivo, mas existe, sim, um senso de justiçamento por parte de algumas pessoas. Eu não tenho a menor dúvida de que é justo que vários e várias estejam na cadeia, mas é absolutamente injusto que outras e outros ainda não estejam, né?
pessoas que são de partidos que receberam algum tipo, né, de benefício, mas que ainda não teve a apuração, o alerdamento, o ser lerdo na apuração de coisas que, se fossem ligadas a outros grupos, já teriam exuberado no nível das acusações. Fala-se o tempo todo daquilo que é o benefício a muita gente. Quando eu olhava ontem a eleição, né, no nosso Senado Nacional, eu ficava imaginando que vários daqueles que ali estavam, ali ou no governo, seja nesse, seja no anterior, o próprio início foi do governo Lula, o presidente do Senado foi ministro das Comunicações, né? Que, de repente, o nosso país tem tanto inesperado fazendo surpresa que até o próprio presidente eleito do Senado, ele tem sobre ele uma desconfiança, porque ele faz parte de um dos momentos de delação. Não só aquele que saiu, mas aquele que chegou. E a mesma coisa em relação à eleição na Câmara dos Deputados. Portanto, eu espero que o inesperado faça muitas surpresas. Olha a frase, eu espero que o inesperado faça muitas surpresas, mas como justiça e não como plutofobia. Os ouvintes vão comentando aqui, vem muita gente falando, e aí cita o nome de Bolsonaro, as pessoas se sentem justiçados e outros injustiçados, as pessoas comemorando a prisão do Ike, comemorando conversar aqui com o professor Cortella também, agradeço o professor Cortella fazendo a gente refletir sobre isso, e gente comemorando a música. Então vamos encerrar com música do Inesperado, professor? Oh, que bonito! Fica, pois talvez, quem sabe, o inesperado faça uma surpresa e traga alguém que queira te escutar. Se traga alguém que queira te escutar, deve ser o Ministério Público, que quer escutar vários e vários. Lembrando que as delações já estão lá homologadas. Ainda bem, as delações e as canções. É isso. Professor, obrigada. Obrigado, abraço. Bom final de semana. Terei com alegria inesperada. Professor que apareceu aqui inesperadamente no estúdio da CBN hoje para esse nosso quadro Escola da Vida, sempre às terças e quintas, mais ou menos neste horário. E quando o professor pode, ele pula aqui no estúdio, dá um pulinho aqui no estúdio para fazer ao vivo pelo Facebook também. Hoje essas imagens estão circulando